Nós vimos que João, enquanto escreve as cartas para as 7 igrejas de Ásia Menor, que estes escritos também têm um paralelismo para o futuro e para os 7 períodos da igreja cristã. Vimos que o primeiro período, que era Éfeso, que se situa entre os anos 31 ao ano 100 depois de Cristo, que iniciou, portanto, com a crucificação de Jesus, e este período termina com a morte do último discípulo. Depois o segundo período, que era o período de Esmirna, que iniciou então no ano 100 e terminou no ano 313, porque no ano 313 foi quando Constantino, o imperador romano, concede agora liberdade a todas as pessoas para livremente exercerem a sua profissão de fé, o que trouxe grandes consequências para a Igreja, porque depois deste período, e quando entramos no período de Pérgamo, que foi o que nós analisámos no estudo anterior, que foi do ano 313 ao ano 538, nós podemos, portanto, constatar que nesse período esta suposta liberdade trouxe muitas consequências, porque agora os cristãos começaram a aceitar as doutrinas pagãs existentes dentro do Império Romano para agradar então a Constantino. E muitas dessas práticas pagãs, que já tinham vindo desde Babilónia, que atravessaram para a Medo-Pérsia, para a Grécia e depois para o Império Romano, começaram então agora a introduzir-se dentro do cristianismo. E podemos fazer uma análise das tribos bárbaras que entraram dentro do Império Romano, que foram 10, que conseguiram conquistar o Império Romano, mas também depois a profecia falava-nos que entre estes 10 chifres, que tinham o simbolismo então dos 10 reinos, e para quem não assistiu ou para quem não está a entender, pode ver o estudo anterior, mas vimos que esses 10 chifres deste animal, desta besta, simbolizavam então 10 reinos, e que existiria um chifre pequeno que então se iria erguer e que chegava a derrotar 3 destes reinos para ter poder. E conseguimos analisar que esse poder que se levantou, que era um poder político ou religioso, que era diferente dos outros, e que a história o caracterizou ou definiu como sendo o poder papal. Quando no ano 538, o imperador romano Justiniano define que o Papa era a cabeça de todas as igrejas, porque havia aquela disputa entre os 5 centros religiosos, como nós vimos, portanto que era Roma, Constantinopla, Antioquia, Alexandria e Jerusalém. Mas no ano 533, aliás, o imperador romano Justiniano decretou que o Papa de Roma, que era a cabeça de todas as igrejas, mas este decreto apenas entrou em vigor no ano 538, porque foi o ano em que o último reino ariano foi vencido pelo catolicismo. Portanto, isto foi o que nós vimos no estudo anterior. Quem quiser pode analisar esse estudo, basta aqui no canal do YouTube verificar a parte número 3 deste estudo, mas nós vamos um pouco mais à frente também fazer uma breve análise sobre portanto, também aquilo que aconteceu na igreja de Pérgamo e esta situação dos chifres e do chifre pequeno. Muito bem, aqui temos então agora uma foto deste período, não é que nós estamos agora a estudar, que é a igreja de Tiatira. Portanto, João, escreve para esta igreja de Tiatira. Aqui temos as ruínas que ainda se podem visitar. Quem quiser pode ir à Turquia e visitar estas ruínas da igreja de Tiatira, assim como das demais igrejas também. E então João, quando escreve para Tiatira, tem esta amplitude também para o futuro. Mas vejamos o significado da palavra Tiatira. Tiatira significa doce sabor de trabalho e descreve o estado da Igreja de Jesus durante o largo período da perseguição a que foi sujeita. Este período, que foi de espantosa tribulação para a Igreja, acabou por melhorar a condição espiritual dos crentes. Devido a esta razão, recebem por suas obras caridade, serviço, fé e paciência o elogio de Jesus. Vejamos o contexto histórico. Tiatira era um centro comercial que se situava na Ásia Menor. Ficava localizado num fértil vale onde passavam várias rotas do comércio. Esta cidade foi destruída por um terremoto durante o governo de César Augusto e mais tarde foi reconstruída. Tiatira era célebre ou era conhecida pela sua tinta púrpura, que é a cor do sacerdócio. E este ponto é muito importante, porque mais uma vez nós vemos como este paralelismo
é visível, como tem um significado, como realmente este paralelismo é importante para nós entendermos que quando João escreve para esta igreja, então há essa amplitude para o futuro. E nós vamos ver como esta cor púrpura tem um certo significado também no período histórico da igreja de Tiatira, portanto do ano 538 para a frente. Também era conhecida pela produção de lã, linho, tintas, couro, bronze e venda de escravos. Vejamos agora o contexto geral. Este período ficou conhecido por ser uma época de grandes perseguições. Foi do ano 538 até o ano 1517. Foi o período onde existiram as cruzadas e onde existiu a Inquisição. O período da mais intensa corrupção religiosa. E a Igreja tornou-se completamente pagã. E as tradições começaram a ser agora adotadas em vez da palavra de Deus. E então João agora escreve qual seria o elogio para os fiéis deste período da Igreja cristã. E ao anjo da Igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Aqui temos o elogio de Jesus para os cristãos que viveram durante este período, porque no meio de tanta perseguição eles ainda conseguiram manter-se fiéis, a sua fé mantinha-se firme. E então houve sempre um pequeno grupo que conseguiu, no meio de tantas tribulações, ter a paciência, ter a virtude de continuar a seguir Deus e não se deixar contaminar por todas essas crenças pagãs que começaram a entrar dentro do cristianismo. Mas também existe uma censura. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não a conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porém. Muito interessante aqui este texto, não é? Então agora há uma censura também para todos aqueles que se deixam contaminar pelas doutrinas de Jezabel. E diz que se não se arrependerem, então que virá uma condenação para este povo. Mas também que há um restante, que há um pequeno grupo, que há um remanescente que ainda se tem mantido fiel. Agora o texto diz: deixa Jezabel ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Agora, como nós vimos no período anterior da igreja de Pérgamo, Balaão foi o meio utilizado como representação da heresia. Agora, neste novo período da igreja, João utiliza Jezabel. Jezabel era fenícia, filha de Etbaal, rei dos Sidónios, e sacerdote de Baal e de Astarote. Jezabel casou-se com Acabe e conduziu tanto ele como o povo israelita, como nós sabemos, não é, ao paganismo. Jezabel tinha 450 profetas dedicados à adoração de Baal e também ficou conhecida pelo seu ódio extremo a Elias, profeta de Deus. Portanto, tomemos atenção que todas estas características de Jezabel são comparadas com os cristãos deste período. Não com todos, porque o texto dizia que havia um pequeno grupo, um restante, mas os cristãos deixaram-se contaminar e tinham as características desta Jezabel. Portanto, Jezabel é utilizada em Apocalipse como um nome figurativo, alusivo à esposa de Acabe, que matou os profetas de Deus. Induziu seu marido à idolatria, alimentando os profetas de Baal, do Deus Sol, na sua própria mesa. Quer dizer que neste período haveria um poder que se iria fazer passar por algo da parte de Deus,
porque teria os seus deuses, teria os seus profetas, teria as pessoas a falarem em nome de Deus, mas em realidade iriam perseguir os profetas ou os verdadeiros cristãos. Tiatira caracterizou-se por adorar o deus Tirímenes, que é o deus do sol, que logo se transformou no culto dos imperadores. E por isso é que existe também este paralelismo entre a adoração de Jezabel com os cristãos do período de Tiatira, porque ambos adoravam, portanto, o deus sol. Nesta etapa, a Igreja toma o lugar de Deus e começa a tomar resoluções que apenas Deus pode tomar. Então agora a Igreja começa a adulterar, a mudar textos da Bíblia, a introduzir tradições de homens em lugar da norma bíblica. Portanto, podemos ver que Jezabel é um símbolo de um poder que comete heresias e blasfémias, é adorador do sol, odeia e persegue o povo de Deus, é idólatra, introduz costumes e tradições de homens e altera a palavra de Deus. Portanto, isto são todas as características que nós vimos de Jezabel, com o qual Jesus, através de João, está a comparar os cristãos daquele período ou a igreja dominante daquele período. Mas a pergunta é, quem é este poder então com o qual Jezabel está a ser comparada? E para isso, vamos voltar um pouco atrás na história. Vamos novamente a esta imagem que nós já vimos, a estátua de Nabucodonosor, que simboliza, portanto, os 4 impérios. Os dedos dos pés simbolizaram, então, os 10 reinos que entraram, ou as 10 tribos bárbaras que entraram no Império Romano e o destroçaram. Do lado direito temos os 4 animais também que simbolizam, ou que simbolizavam também portanto, os mesmos 4 impérios. E depois, então, os 10 chifres, que simbolizam, então, as 10 tribos bárbaras também. Mas depois, então, este corno pequeno que se levantou, não é? Portanto, esse corno pequeno que derrotou 3 e chegou a ter mais poder que todos os outros. Vamos só relembrar alguns dos símbolos proféticos. Aqui o texto de Daniel 7:23 diz que o 4º animal será o 4º reino na terra, e o qual será diferente de todos os reinos, não é? Este foi o Império Romano. Portanto, um animal simboliza um reino, um império. E aqui em Daniel 7:24 vemos que os 10 chifres simbolizam 10 reis ou 10 reinos. Portanto, um animal simboliza um reino e cada chifre também simboliza um reino. Aqui temos o mapa que nós já vimos no estudo anterior. Portanto, as 10 tribos bárbaras que destroçaram, que destruíram, que venceram o Império Romano e que se foram então localizando nesta parte da Europa. E vimos então em Daniel 7:24 que depois destes 10 chifres seria levantar outro, o qual seria diferente dos primeiros e iria abater a 3 reis. Muito bem, então este poder que se levantou abateu 3 reis, 3 reinos, que foram os ostrogodos, os érulos e os vândalos. E estes foram reinos então derrubados por este corno pequeno. E aqui vemos então o surgimento histórico do corno pequeno. Este corno aparece cronologicamente depois dos 10 chifres, portanto depois do ano 476, que foi quando eles conseguiram dominar completamente o Império Romano do Ocidente. Para surgir, para ter poder, então teve que provocar a caída de 3 chifres, de 3 reinos, aqueles que nós vimos anteriormente, e estes 3 reinos então eram os povos arianos que estavam em conflito com o catolicismo. E que nós já vimos no estudo anterior, então que o arianismo era uma doutrina que estava contrária com o catolicismo, e para que o catolicismo ou para que o papado chegasse a ter poder, foi necessário que esses 3 reinos fossem vencidos, porque não se avergaram ao domínio, ao poder, às crenças e aos dogmas católicos. E então este poder foi identificado pela história como sendo o papado, como nós vimos então no estudo anterior. Mas agora nós já temos visto até aqui todo este percurso de todos estes reinos, dos 10 chifres inclusivamente, e deste chifre pequeno que agora se levanta e que chega a ter poder e que agora começa a ter domínio político ou religioso. Mas agora, além disso, qual foi
o processo, ou, aliás, o que é que este chifre pequeno começou a fazer? O que é que a Bíblia nos diz sobre este domínio, sobre este poder do chifre pequeno? E então vamos continuar o texto bíblico. E quando vamos a Daniel 7:25, podemos ver a profecia daquilo que este chifre pequeno iria fazer. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então aqui temos três coisas muito importantes que a Bíblia nos diz que este poder que se ergueu, tal como a história universal o comprova, que iria ter três ações muito importantes. Portanto, proferir palavras contra o Altíssimo, proferir palavras contra Deus. Portanto, só a partir daqui nós já vemos que este poder que se levantou, que nós já caracterizamos, aliás, que a história já o caracterizou como sendo o papado, não podia ser algo que tivesse da parte de Deus porque iria proferir palavras contra o próprio Deus, mas também que iria destruir os santos do Altíssimo. Como é que um poder que destrói aqueles que são os santos de Deus pode ser da parte de Deus? E que além disso também iria cuidar e mudar os tempos e a lei. Portanto, temos três características deste chifre pequeno. E agora vamos analisar de que maneira é que este poder pode fazer isto. Então, proferirá palavras contra o Altíssimo. Em Daniel 7:8, começamos a entender o que seria proferir palavras contra o Altíssimo. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Estas grandes coisas são as blasfémias proferidas por este poder. E vejamos porquê que eu estou a afirmar isto. O que são blasfémias segundo a palavra de Deus? Em primeiro lugar, temos a presunção de perdoar pecados. Marcos 2:7 diz: porque dizeste assim blasfémias, quem pode perdoar os pecados senão Deus? Esta era a acusação dos judeus para Jesus, porque Jesus estava a perdoar os pecados das pessoas. E estes diziam, mas quem é este que se faz passar por Deus, tendo a presunção de perdoar pecados? Portanto, alguém que tem a presunção de perdoar pecados, não sendo Deus, comete uma blasfémia, segundo nos indica o texto. Mas também uma blasfémia é fazer-se passar por Deus. João 10:33 diz: os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfémia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Portanto, aqui, segundo a palavra de Deus, nós podemos ver que blasfémias são duas coisas. Portanto, ter a presunção de perdoar pecados e o outro é ter a presunção de se fazer passar por Deus. Então vamos ver de que maneira é que este chifre pequeno falou estas grandes coisas e cometeu blasfémias contra Deus. Vejamos então. Proferirá palavras contra o Altíssimo, que é a primeira parte de Daniel 7:25 que nós vimos, não é? E então aqui na Enciclopédia Católica nós podemos ler: o Papa é de uma dignidade tão sublime e suprema que, falando com propriedade, não foi estabelecido o seu valor numa escala de dignidade, mas foi colocado no topo de todas as dignidades. Ele é o Deus Supremo nesta terra. Aqui vemos uma das duas características para ser uma blasfémia, para blasfemar contra o Altíssimo, que era fazer-se passar por Deus. E aqui vemos como a Enciclopédia Católica nos diz claramente que o Papa é Deus nesta terra. Vamos ver novamente. O cânon católico do Concílio de Trento diz: na confissão, o sacerdote tem o poder de perdoar todos os pecados cometidos depois do batismo. Novamente a mesma ideia, presunção de perdoar os pecados, segundo nós vemos na Bíblia, isso é uma blasfémia contra o Altíssimo. E aqui vemos como a Igreja Católica então tem esta presunção de poder perdoar os pecados. Quando nós sabemos através da Bíblia que a única pessoa que tem capacidade de perdoar os pecados é um ser sem pecado. E esse único ser é Deus. O Papa Pio V, nós podemos ler, ele disse uma altura: o Papa e Deus são o mesmo, por isso ele, o Papa, tem todo o poder nos céus e na terra.
Novamente o Papa a fazer-se passar por Deus. Uma blasfémia, segundo nós vimos na palavra de Deus. Vejamos agora o segundo ponto. Destruirá os santos do Altíssimo. De que maneira é que este corno pequeno, este chifre pequeno que se levantou, é que destruiu os santos do Altíssimo? Muito bem, então o imperador Justiniano decretou no ano 533 d.C. que o Papa é a cabeça de todas as igrejas. Concedeu-lhe o poder para perseguir agora os hereges, que eram todos aqueles que tinham ideias contrárias à Igreja Católica. Não é que eles fossem hereges perante Deus, eram hereges perante a Igreja Católica. A Igreja Católica queria ter o domínio, todo o poder. E então agora o imperador Justiniano concede poder ao Papa para perseguir todos aqueles que tivessem uma ideia contrária à Igreja Católica, que tivesse outra doutrina. E então este decreto entrou em vigor no ano 538, ano em que o último reino ariano foi vencido, os ostrogodos. E então, a partir deste período, inicia uma grande perseguição sangrenta. Foi um período onde muitos cristãos foram mortos, conforme nós vamos ver mais à frente. Aqui o Apocalipse 12, versículo 17, diz-nos claramente que o dragão irou-se contra a mulher. Em profecia, o dragão simboliza Satanás, como nós sabemos, e a mulher simboliza uma igreja. Portanto, esta é simbolizada por ser a igreja de Deus, esta mulher. E então que este dragão vai fazer guerra ao remanescente da sua semente. Aqueles que ainda se mantinham fiéis, não é? Aqueles que não se deixaram contaminar. E quem são estes? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Portanto, podemos ver que ainda a partir do ano 538 os 10 mandamentos mantinham-se em vigor. Não é como algumas religiões defendem que os 10 mandamentos foram abolidos no tempo de Cristo ou quando Cristo foi crucificado. Aqui vemos claramente que depois do ano 538, quando o dragão se irou contra a Igreja de Deus, contra os fiéis de Deus, e foi fazer guerra contra eles, era por um motivo. Era porque eles guardavam os mandamentos de Deus, não é? Portanto, vemos claramente como os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos que estão no livro de Êxodo, continuam em vigor até os dias de hoje. E aqui vemos um pequeno gráfico, então, no ano 538, foi quando o Papa se estabeleceu de forma definitiva ao ser libertado dos reinos arianos que sucederam aos imperadores romanos, e desde essa altura então o papado pôde incrementar o seu poder sem grandes obstáculos. Neste período houveram cerca de 50 milhões de cristãos mortos. No ano 1095 ao ano 1291, então podemos ver que as cruzadas tornaram-se a arma letal do papado frente aos seus inimigos. Portanto, os cruzados mataram também muitas pessoas. Vemos aqui no ano 1231, o Papa Gregório IX organizou oficialmente a Inquisição para perseguir os fiéis, e este foi um dos períodos mais negros da história cristã, onde a Igreja Católica perseguia todas aquelas pessoas que tinham apenas uma ideia contrária a eles. E é incrível como é que uma igreja tinha tanta maldade dentro dela, ao ponto de inventar tantas máquinas de tortura. Como é que é possível inventar máquinas para fazer sofrer crentes, as mais variadas máquinas, para que aquele povo sofresse verdadeiramente, torturados, humilhados e mortos por uma igreja que se diz a Igreja de Deus? Como é que é possível uma igreja chegar a este ponto? E então, a partir deste ano, quando a Inquisição foi formada, foi quando o maior número de cristãos verdadeiros foram mortos. No ano 1415 e 1416 também podemos ver a morte na fogueira de John Hus e de Jerónimo por causa da sua fé. Portanto, vamos ficar unicamente por aqui, neste gráfico. Os seguintes nós iremos analisar também no período da Igreja Cristã que se situa mais à frente. Mas aqui é só para nós vermos aquele decreto no ano 538 de Justiniano, dando poder ao Papa, no que é que resultou. Então, mortes de cristãos fiéis, torturas, cruzadas, inquisição, fogueira, mortes. Então foi um período terrível, onde as pessoas nem sequer tinham acesso à Bíblia verdadeira, porque as pessoas
não conheciam o latim, não sabiam ler o latim a maior número das pessoas, e então os sacerdotes católicos davam a Bíblia de costas, ou liam a Bíblia na igreja de costas para as pessoas e liam a Bíblia em latim. As pessoas não tinham acesso à verdade e os sacerdotes católicos colocavam-se num pedestal como sendo tão superiores às pessoas ao ponto de se voltarem de costas para elas. E então, claro, o povo comum não tinha acesso à Bíblia e à verdade porque nem sequer conseguiam entender ou ler a Bíblia, não é? E desta maneira chegamos ao terceiro ponto então do texto de Daniel 7:25. De que maneira é que este poder mudou os tempos e a lei? O Papa Nicolau disse: portanto, não te maravilhas se está em meu poder mudar os tempos e alterar e mudar a lei. Dispensar todas as coisas, sim, os próprios preceitos de Cristo. Porque quando Cristo manda a Pedro guardar a sua espada e exorta a seus discípulos a não fazer uso da força material, exorto eu, Papa Nicolau, escrevendo ao Bispo de França, que saquem das suas espadas materiais. Como é possível um poder terreno, um Papa, um homem, dizer agora que tem o poder para mudar os tempos e alterar e mudar a lei de Deus? Diz que pode, inclusivamente, mudar os próprios preceitos de Cristo. E diz que se Cristo manda guardar a espada, que agora o Papa diz, não, saquem da espada. Portanto, vemos que é um poder contrário ao poder de Deus, não é? Enquanto Deus e Cristo dizem uma coisa, agora este poder vem dizer exatamente o contrário. E então, mudar os tempos e a lei. E é interessante porque tanto o calendário foi alterado, como também a própria lei de Deus. Nós tínhamos no tempo dos Césares, no tempo de Júlio César, foi criado o calendário juliano. E é interessante porque César foi um grande general, não é? Foi um dos grandes generais do tempo antigo. Aliás, ele foi um general tão importante em Roma que quando fez esta alteração para o calendário juliano, quando houve esta alteração, o próprio mês de julho foi um mês que foi dedicado a ele, por isso é que se chama julho, ou em espanhol Julio, que é Júlio César, não é? Portanto, foi em honra ao seu nome. E tanto é que depois, todos aqueles imperadores que vieram depois de Júlio César começaram também a ser chamados Césares. E tão interessante que depois também no futuro, por exemplo, nós vemos que tanto na Alemanha, os grandes dirigentes começaram a ser chamados Kaiser, e Kaiser também vem de César. E na Rússia foram começados a chamar Czares, e Czares também vem de César. Portanto, vemos como esta alteração, não é? Ou este homem foi realmente muito importante na história. Mas este calendário juliano, feito, portanto, no período de Júlio César, foi também mudado depois pelo Papa Gregório. Por isso é que nós agora temos um calendário gregoriano, não é? Então mudaram os tempos e também mudaram a lei de Deus. De que maneira? Nós já vamos ver. O Papa tem tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar, interpretar ou abolir as leis divinas. Quando na palavra de Deus diz que nem um jota nem um tio, nós podemos mudar da palavra de Deus. E diz no livro do Apocalipse que é retirar uma palavra ou acrescentar uma palavra, então que as pragas virão sobre essas pessoas. Como é que um poder humano que muda a lei de Deus, que persegue os santos de Deus, que comete blasfémias contra Deus, tem a pretensão de ser superior a Deus e dizer se Deus diz que a lei é assim, nós agora dizemos que é assim? Unicamente porque é um poder que é dominado por Satanás. Não conseguimos encontrar outra explicação. Agora não dizemos que todas as pessoas que estão dentro da Igreja Católica que são más, porque de certeza que há milhões de pessoas que irão ser salvas, mas falamos sim a nível doutrinal. E então este poder, tanto a nível doutrinal, como o papado, como os grandes dirigentes, que sabem aquilo que está mal, mas continuam a ensinar o erro, estes sim, estes terão uma grande condenação e terão que arder no fogo, no lago de fogo, nos últimos dias. Catholic Record diz: o domingo é a nossa marca de autoridade. A Igreja de Roma está por cima da Bíblia e esta transferência da observância do sábado para o domingo é a prova disso. Então quer dizer que eles mesmos declaram que
o verdadeiro dia de descanso, que é o sábado, que não é o domingo, e que o domingo é a sua marca de autoridade. E diz que esta transferência é a sua prova de autoridade, porque eles estão inclusivamente acima da Bíblia. Portanto, a palavra de Deus não tem tanto valor como a Igreja Católica. A palavra de Deus não tem tanto valor como a palavra de humanos pecadores, segundo a perspectiva católica, não é? Muito interessante também as palavras deste cardeal católico, o cardeal James Gibson. Ele diz: podem ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse e não vão encontrar uma única linha que autoriza a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Interessante, porque eles próprios assumem que as Escrituras, que a palavra de Deus declara que o verdadeiro dia de descanso é o sábado, mas que eles nunca santificaram esse dia. Catholic Press diz: o domingo é uma instituição católica e sua observância unicamente pode ser defendida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autoriza a mudança do culto semanal do último para o primeiro dia da semana. Novamente aqui podemos encontrar esta alusão de que não há autorização nas Escrituras para que essa mudança tenha sido feita. Foi feita unicamente por humanos, por poderes que estavam a ser guiados por entidades que não eram divinas. E então, neste pequeno livro de História da Igreja Cristã, páginas 6 e 7, diz-nos claramente que rituais e cerimónias das quais nem Paulo nem Pedro jamais escutaram, infiltraram silenciosamente na Igreja e, com o tempo, chegaram a ser consideradas instituições divinas. E então, desta maneira, a Igreja de Cristo começou a ser infiltrada com todos estes dogmas falsos, que tinham vindo então todas estas crenças pagãs que estavam dentro do Império Romano e começaram a ser introduzidas dentro da Igreja de Cristo. Mas ainda assim, como nós vimos, houve um pequeno grupo que se manteve fiel, que nós iremos ver já mais à frente. Mas agora vamos então fazer uma pequena análise do corno pequeno ou do chifre pequeno. Então, vamos analisar a partir do lado esquerdo. Este chifre pequeno surgiu da quarta besta, como nós vimos que era o Império Romano. No outro lado, nós vimos que surgiu depois do Império Romano. O ponto número 2 surgiu dentre os 10 chifres, ou seja, entre as 10 nações europeias. O ponto número 3 surgiu depois dos 10 chifres, porque os 10 chifres já existiam quando este chifre depois aparecer. Portanto, surgiu de uma das 10 nações europeias estabelecidas, porque nasceu num território onde já existia um poder. O ponto número 4, diferente dos outros chifres, portanto, enquanto os outros chifres eram apenas um poder político, este agora chegou a ter uma amplitude muito maior e alcançou um poder tanto político como religioso. O ponto número 5, ele chegou a ser maior do que os outros chifres, que foi um chifre notável. E porquê? Porque exerceu mais poder do que qualquer outra nação. E há uma história muito curiosa da Idade Média, onde um rei, um todo-poderoso, que quis pedir o perdão do Papa e teve com a sua família 3 dias no frio, na neve, à espera de que o Papa lhe abrisse a porta para ser recebido, para obter o perdão do Papa. O ponto número 6 abateu 3 chifres, portanto derrubou as 3 nações arianas para consolidar o seu poder. O ponto número 7 iria proferir palavras contra o Altíssimo, fez-se passar por Deus nesta terra. O ponto número 8 destruirá os santos do Altíssimo. Foram mortas cerca de 150 milhões de pessoas durante este período em que teve poder. Cuidou em mudar os tempos e a lei de Deus, portanto, como nós já vimos, mudou o calendário, mas além disso mudou o sábado para o domingo e eliminou também o segundo mandamento da lei de Deus. E o ponto número 10, os santos de Deus iriam ser entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Então este poder governou do ano 538 ao ano 1798. Este estudo só vai até o ano 1517, este período, aliás, mas nós vamos entender no estudo mais à frente porque é que termina no ano 1798 este período de perseguição
papal em que este poder católico, este poder papal, exerceu tanto domínio e porque é que terminou então neste ano. Mas agora vamos voltar atrás. Recordam-se que o texto bíblico que nós lemos no início, a censura para os cristãos deste período, era que eles eram comparados com Jezabel. Portanto, vamos novamente ver a situação de Jezabel. Jezabel, que era um símbolo de Satanás, comete heresias e blasfémias, é adorador do sol, Baal e Tirímnis, odeia e persegue o povo de Deus, é idólatra, introduz costumes e tradições de homens e altera a palavra de Deus. E então agora vejamos o corno pequeno, caracterizado pelo catolicismo ou pelo papado. Também eles cometeram heresias e blasfémias, portanto, ao blasfemar contra a palavra de Deus e alterar a palavra de Deus. Também é adorador do sol, portanto, o domingo, que é o dia de adoração ao Deus Sol. Se analisarem mesmo este termo em inglês, domingo é Sunday, dia de sol, e em alemão também é Sonntag, que também significa dia de sol, e esta adoração ao sol já vem desde os antigos tempos de Babilónia. Este poder também odeia e persegue o povo de Deus, portanto também perseguiram os cristãos fiéis. É idólatra porque adora tanto o sol como imagens, coisas que a palavra de Deus condena. E também introduziu costumes e tradições de homens e, portanto, alterou a palavra de Deus. Portanto, vemos como esta comparação, este paralelismo entre Jezabel, enquanto João escreve para este período, para estes cristãos de Tiatira, a falar do perigo de eles estarem parecidos com Jezabel, como isto tem então um paralelismo, uma amplitude para o futuro, para os cristãos deste período também, onde nós vimos que eles vestiam essa cor púrpura, portanto, o símbolo do sacerdócio católico, como esses sacerdotes, como os bispos, quando estão dentro da igreja, então vestem essa cor púrpura. E por isso é que no início nós vimos que Tiatira, a cidade, era conhecida por produzir então esta tinta púrpura, não é? Que era um símbolo do sacerdócio. Portanto, vemos como esta carta escrita por João para a igreja daquele período tem também então este paralelismo com o período da igreja cristã a partir do ano 538 e como esta igreja, já com o domínio papal e com a introdução de todos os costumes pagãos vindos do Império Romano, se corrompeu totalmente. Mas o povo de Deus não foi deixado sem uma ajuda. Apocalipse 2,19 diz: eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência. E quando nós vamos ao livro de Daniel, capítulo 11, versículos 33 e 34, nós vemos que o povo de Deus foi protegido pelo Senhor. E diz: todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. Então aqui temos o simbolismo de toda a perseguição, da tortura, das mortes que este povo de Deus sofreu durante este período. E caindo eles, serão ajudados com um pequeno socorro. Quer dizer então que houve um pequeno socorro para este povo. Durante os amargos dias de apostasia e perseguição descritos em Daniel 11:33, Deus enviou um pequeno socorro através de pessoas que falavam no meio das trevas, clamando por um retorno aos princípios verdadeiros das Escrituras. E aqui temos, por exemplo, Francisco de Assis, em Itália, Pedro Valdo e os valdenses, John Wycliffe, em Inglaterra, John Hus, na Boêmia, e também Martim Lutero, na Alemanha. Portanto, estes foram homens que se levantaram, utilizados por Deus, para começar a trazer a verdade para o povo. Recordem-se que a Bíblia então estava em latim e as pessoas não a entendiam. Então muitos destes homens começaram agora a traduzir a Bíblia para o seu idioma original, para o idioma de cada país. Qual foi o resultado? A Igreja Católica começa a perseguir estas pessoas. A pergunta é: qual é o problema da Bíblia ter sido traduzida para esses idiomas? Para as pessoas terem acesso à verdade? O problema é que a Igreja Católica não queria que as pessoas tivessem acesso à verdade, para dessa maneira continuarem a exercer pressão e para que as suas tradições continuassem a ter vigor e não a palavra de Deus.
E então houve um remanescente que se separou para manter a sua lealdade para com Deus. O grande conflito, na página 45 e 46, diz-nos: viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer à palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos. Para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus. Mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro com o sacrifício dos princípios. E se a unidade só se pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequentes lutas. Bom seria à Igreja e ao mundo se os princípios que atuavam naquelas almas inabaláveis revivessem no coração do professo povo de Deus. Então aqui vemos como houve um povo que ainda assim se separou e se manteve fiel. E já vimos alguns exemplos daqueles grandes homens que mantiveram bem firme a fé de Deus, a verdade de Deus. E vamos ver aqui um povo, nós vemos Pedro Valdo. Pedro Valdo deu origem aos valdenses, um povo que se situou em Piemonte, e como eles se mantiveram também fiéis. Nós podemos ler: os valdenses lutaram por sua fé durante muito tempo, mas seus dirigentes terminaram por submeter ao poder católico. Mas dentre os que resistiram ao cerco, cada vez mais apartado do poder papal, os valdenses ocuparam posição preeminente. A falsidade e a corrupção papal encontraram a mais decidida resistência na própria terra em que o Papa fixara a sede. Durante séculos, as igrejas do Piemonte mantiveram-se independentes, mas afinal, chegou o tempo em que Roma insistiu em submetê-las. Depois de lutas inúteis contra a tirania, os dirigentes destas igrejas reconheceram relutantemente a supremacia do poder a que o mundo todo parecia render homenagem. Portanto, vemos que dentro dos valdenses, ainda que durante muito tempo eles se mantivessem firmes na sua fé, houve um período em que eles então se deixaram vencer e também eles permitiram que o poder católico, o poder papal os dominasse. Mas houve uma separação entre os valdenses. Alguns houve, entretanto, que se recusaram a ceder à autoridade do Papa ou do Prelado. Estavam decididos a manter sua fidelidade a Deus e preservar a pureza e simplicidade de fé. Houve separação. Os que se apegaram à antiga fé retiraram-se. Alguns, abandonando os Alpes nativos, alçaram a bandeira da verdade em terras estrangeiras. Outros se retraíram para os vales afastados e fortalezas das montanhas e ali preservaram a liberdade do culto a Deus. Portanto, vemos que houve uma separação entre os valdenses. Isto é lógico e é visível através de toda a história da Igreja cristã. Portanto, quando os líderes começaram a apostatar, depois havia sempre um remanescente que se mantinha fiel. É visível através de toda a história, ou todos os períodos da história da Igreja cristã. Deus sempre teve um povo, um pequeno grupo que se mantinha fiel. Um pequeno remanescente que ainda teimava em defender a lei de Deus e obedecer então aos seus mandatos. Então aqui, como podemos ver, geralmente são os líderes que apostatam e arrastam o povo, mas fica sempre um remanescente fiel. Os dirigentes destas igrejas reconheceram relutantemente a supremacia do poder a que o mundo todo parecia render homenagem. Então eles agora começaram a reconhecer o poder papal como o poder dominante eclesiástico, não é? E entre os hussitas, que tiveram um grande líder que foi John Hus, também sucedeu a mesma coisa. Os irmãos hussitas unidos permaneceram fiéis quando os líderes hussitas cederam e caíram. Entre os seguidores de Hus também surgiu então um movimento de reforma. Aqueles que permaneceram fiéis ao Evangelho foram sujeitos a uma perseguição sanguinolenta. Como seus irmãos de outrora, entrando em pacto com Roma, houvessem aceito seus erros, os que permaneciam na antiga fé formaram-se em igreja distinta, tomando o nome de Irmãos Unidos. Este ato acarretou sobre eles as maldições de todas as classes,
Contudo, sua firmeza era inabalável. Portanto, vemos que tanto entre os valdenses como entre os hussitas houveram fiéis, houve um remanescente que se manteve firme em defender a verdade, ainda que os líderes tenham apostatado, porque começaram muito bem, qualquer um destes movimentos começou muito bem, mas deixaram depois que o poder católico os dominasse. Relutantemente, como dizia o texto, acabaram por se converter ao domínio católico. Mas os verdadeiros fiéis, aquele verdadeiro remanescente de Deus, então separou-se. Houve separação, como nós lemos anteriormente. E então este remanescente destes dois movimentos foi aquele que se manteve fiel dentro, ou aliás, neste período histórico da Igreja Cristã. Vamos fazer novamente agora um pequeno resumo então dos fiéis nos 7 períodos da Igreja Cristã. Nós vimos o período de Éfeso, 31 até o ano 100, foi o período dos primeiros cristãos. Depois do ano 100 ao ano 313, então, temos o período de Esmirna, que foi o período dos mártires. Do ano 313 ao ano 538, então, temos o período de Pérgamo, onde houveram, então, os líderes da igreja de Pérgamo que apostatam, foram aqueles que se deixaram corromper depois do imperador Constantino se converter, ou supostamente se converter ao cristianismo. E então, os líderes apostatam e houve um pequeno grupo, aqui está um pequeno remanescente que se manteve fiel. Depois temos então o período de Tiatira, aquele que analisámos até este momento. Portanto, iniciou no ano 538 até o ano 1517. Vamos explicar porque é que terminou em 1517 ou porque é que o outro período inicia em 1517 no próximo estudo. Agora, neste período houveram os valdenses, os hussitas, como também Wycliffe, por exemplo, mas estes dois grandes movimentos, valdenses e hussitas principalmente, que criaram dois movimentos reformatórios muito grandes que se opuseram à Igreja Católica e ao Papado e aos seus ensinos blasfémicos e às suas heresias. Mas também eles se deixaram contaminar por este poder e tanto os líderes valdenses como os líderes hussitas terminaram por apostatar, levando muitos dos seus fiéis atrás. Mas houve um pequeno grupo, um remanescente dentro destes dois grupos, os valdenses e os hussitas, que se mantiveram fiéis. E por isso é que o texto bíblico dizia aos restantes, porque estes são os fiéis que se separaram. E estes então foram aqueles que continuaram a ser a Igreja visível de Deus neste período. Hoje ficamos por aqui, terminamos o nosso estudo da Igreja de Tiatira. No próximo tema vamos analisar então outro período da Igreja de Cristo. Esse período inicia então no ano 1517 e termina no ano 1798. Porquê estas datas? Porquê é tão importante? Porquê é que são significativas? O que é que aconteceu neste período de relevante para a Igreja de Cristo ao ponto de ser mencionado como um período da Igreja de Cristo? Acompanhe no próximo estudo para nós podermos então poder chegar a uma conclusão e podemos analisar também este período da Igreja de Cristo. Que Deus te abençoe grandemente.